de Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo, capítulo 14. Tema da nossa mensagem: o Deus soberano executa os seus propósitos. Esse é o tema da nossa mensagem. O Deus soberano executa os seus propósitos. Êxodo, capítulo de número 14. Nós vamos ler, meus irmãos, um trecho inicialmente, e depois, conforme nós formos pregando, nós iremos lendo o texto, porque é um texto longo. Esse texto do capítulo 14, depois nós também leremos parte do capítulo de número 15. Mas os primeiros versos, vamos ler do verso 1 a 4 aqui do capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis, junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos mais uma vez. Coloque-se diante de Deus em oração. Pedir aos nossos jovens que, se possível, desliguem os retornos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo agora, meu Deus. Pedimos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Rogamos que o Senhor nos dê compreensão da Tua palavra, que não haja, Pai, nenhuma confusão, mas que nós possamos compreender as Escrituras. O inimigo, Pai, procura roubar essa compreensão, mas nós pedimos, ó Pai, dá ao Teu povo claro entendimento da Tua palavra. Fala aos nossos corações, ilumina-nos, e que o inimigo seja repreendido nessa noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Essa mensagem aí é do presbítero Marcos de outro dia. Deus, hoje, meus irmãos, o tema é o Deus soberano executa os seus propósitos. Meus irmãos, a história do povo de Deus, a história da nação de Israel, ela começa a tomar forma com um homem chamado Abraão. Ela começou a tomar forma com um homem chamado Abraão. A maioria de vocês conhece essa história. Deus prometeu fazer de Abraão, de um único homem, uma grande nação, Israel. E Deus cumpriu a sua palavra. De Abraão, Deus fez a nação de Israel. Só que Israel, primeiramente, foi um povo que se tornou escravo no Egito. E o povo de Israel ficou como escravo no Egito por 400 anos. Ali o povo de Deus, ele ficou na servidão, ou seja, ele ficou servindo aos seus inimigos por 400 anos. Depois desse tempo, Deus resolveu libertar Israel da mão dos egípcios. E para isso Deus levantou Moisés. Moisés foi um instrumento de libertação de Deus. Moisés era o libertador de Israel, foi o libertador de Israel. E Deus concedeu a Moisés poderes. Deus concedeu a Moisés poderes para libertar Israel, para tirar Israel do Egito. Moisés, então, no Egito, fez ou realizou, através do poder que Deus lhe concedeu, as 10 famosas pragas. Essa palavra, né, pragas, pode ser traduzida no original por golpes. Então, através de Moisés, Deus manifestou os seus golpes no Egito. Foram 10 golpes, até que o Egito, então, ficou nocauteado, né? Ficou destruído, mas não totalmente destruído. Restava ainda a destruição do exército dos egípcios.
Os egípcios, eles tinham o seu exército como a sua glória, vamos dizer assim. Eles tinham o seu exército como a sua glória. E Deus, depois das 10 pragas, resolveu então destruir o exército do Egito. Israel sai ali do Egito, depois da morte dos primogênitos, depois da 10ª praga. Israel vai de caminho ao deserto. Esse caminho do deserto até a terra prometida seria um caminho de cerca de 15 dias, mas nós sabemos que ele durou 40 anos. Mas era um trajeto de cerca de 15 dias. E Deus, então, manifesta aqui na abertura do Mar Vermelho o seu propósito, como nós veremos nessa mensagem. Essa mensagem, meus irmãos, ela tem alguns pontos. Quero compartilhar com os irmãos esses pontos antes de nós nos aprofundarmos no texto. Nós veremos, meus irmãos, primeiramente que Deus, Ele é soberano, e soberanamente Ele cumpre os seus propósitos. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Isaías capítulo 43, verso 13, Deus diz, agindo eu, quem vai impedir? Jó 42, versículo 2 diz, tu podes todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então nós veremos, meus irmãos, como Deus soberano executa os seus propósitos. Em segundo lugar, nós veremos o medo, o desespero humano, a fragilidade humana, por não compreender o poder e a soberania de Deus. Em terceiro lugar, nós veremos a oração e a resposta de Deus, a oração humana e a resposta de Deus em tempos de aflição. Em quarto lugar, nós veremos o grandioso milagre de Deus para salvar o seu povo. Em quinto lugar, nós veremos que Deus soberanamente cumpre os seus propósitos. E em sexto lugar, nós veremos que Deus é glorificado na salvação do seu povo e depois de manifestar o seu poder. Sei que parecem muitos pontos, mas são pontos curtos, não fique muito preocupado. Em primeiro lugar, meus irmãos, então, olhando para o texto, nós vemos a respeito da soberania de Deus. Deus, Ele é soberano, Ele age para cumprir os seus propósitos. E Deus, soberanamente, Ele até mesmo age no coração dos homens, como nós vemos no texto, e nós vamos ler ainda, Deus, Ele endurece o coração de Faraó para cumprir o seu decreto, para cumprir o seu propósito. Lendo, meus irmãos, esses versículos, nós vamos ler até o versículo de número 9, eu quero que os irmãos reparem bem que tudo o que acontece é um plano de Deus. Deus previamente planejou tudo e executou. Veja comigo ali a partir do verso de número 1, disse assim, disse o Senhor a Moisés, Êxodo 14, a partir do verso 1, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Imagine, meus irmãos, que o povo de Israel estava avançando, o povo de Israel estava caminhando rumo à terra prometida, mas Deus então diz a Moisés, Moisés, fala ao povo de Israel que retroceda, diz ao povo de Israel que volte para trás, e se acampe entre, como nós vemos aqui, Pi-Hairote, Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Meus irmãos, esses locais, ninguém sabe exatamente o ponto desses locais, mas Deus estava dizendo ao povo, voltem para trás, retrocedam. O povo já havia avançado, mas Deus diz, voltem para trás. Veja o verso de número 3, Deus diz assim, então dirá aos filhos de Israel, então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Olha o que Deus está dizendo, Deus está dizendo, faça com que os filhos de Israel retrocedam. Faraó vai achar que os filhos de Israel estão perdidos. Faraó vai pensar que os filhos de Israel estão desorientados. Verso de número 4, endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército,
e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Veja, meus irmãos, que Deus ele está dando comando ao seu povo. Nós cantamos aqui no início do momento de louvor, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Deus está dizendo a Moisés e ao povo de Israel, façam essa manobra. Através dessa manobra, o inimigo vai pensar que vocês estão desorientados. Deus diz, eu mesmo vou agir no coração de Faraó, vou endurecer o coração dele. Ele vai perseguir vocês. E qual era o propósito de Deus? Deus aqui, meus irmãos, ele tinha 3 propósitos. Ele diz esses propósitos no verso de número 4, quando ele diz, Faraó vai perseguir vocês. O propósito de Deus aqui é destruir o exército dos egípcios. Deus também tinha a intenção de ser glorificado. E Deus aqui, ele tinha a intenção de que todo o Egito soubesse que ele é Deus. Porque os egípcios, eles tinham muitos deuses. Mas Deus está dizendo, olha, no final, quando eu endurecer o coração de Faraó, e quando eu destruir o exército dos egípcios, eu serei glorificado, e todos os egípcios saberão que somente eu sou Deus. Meus irmãos, tudo então foi um plano de Deus, tudo foi arquitetado por Deus. As coisas que aconteceram ali, em frente ao Mar Vermelho, a própria abertura do Mar Vermelho, não foi nada ao acaso. Deus já tinha tudo planejado. Verso de número 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito, que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram, que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com seus capitães sobre eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pirrairote, de frente de Baal-Zefon. O que nós vemos aqui, meus irmãos, é que Deus endureceu o coração de Faraó, e Faraó tomou todo o exército do Egito, todo o exército, 600 carros que ele tinha, os carros principais de guerra, todos os demais carros, todos os soldados, ele colocou tudo em função de perseguir Israel. Mas quem estava no controle era Deus soberanamente. Isso, meus irmãos, era tudo um plano de Deus. Deus já havia dito a Moisés, eu endurecerei o coração dele, ele perseguirá vocês. Moisés, é tudo um plano meu. E é interessante, meus irmãos, que a Bíblia diz que ninguém pode impedir o agir de Deus. E Deus, quando Ele resolve agir, Ele pode, e Ele age aonde ninguém pode agir, Ele age no coração dos homens. Porque Deus endureceu o coração de Faraó, Ele endureceu o coração dos egípcios para que perseguissem Israel. Provérbios capítulo 21, versículo 1 diz que, como ribeiros de água, é o coração do rei nas mãos do Senhor. O Senhor inclina o coração do rei para onde Ele quer. E assim, meus irmãos, Deus estava fazendo com o Faraó. Na Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que Deus, Ele pode endurecer o coração de quem Ele quer para cumprir os seus propósitos. E Ele fez isso com Faraó. O nosso Deus, Ele é soberano. Deus é soberano. Como nós cantamos também aqui no louvor, Ele é o Rei do universo. Deus, Ele controla todas as coisas, mas Ele mesmo não pode ser controlado por ninguém. Ele é a causa primária de tudo. Tudo que acontece no mundo, meus irmãos, é o plano de Deus em ação. A Bíblia nos revela claramente que Deus, Ele tem um plano para salvar a minha vida e para salvar a sua vida. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para terminá-la, e ninguém pode impedir o seu agir.
Meus irmãos, quando nós entendemos a soberania de Deus, nós descansamos melhor. Mas quando nós não compreendemos a soberania de Deus, nós podemos entrar em desespero em determinadas situações. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, verso 28, sabemos, é um saber da fé. Nós não vemos, não entendemos, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, como o povo de Israel podia saber isso? Que a perseguição de Faraó cooperava para o bem do povo de Deus. O povo de Israel não entendia naquele momento a soberania. Por isso eles entraram em medo, em desespero, e murmuraram. Porque quando eles viram que Faraó estava vindo contra eles, com todo o seu exército, eles pensaram, estamos mortos. Faraó irá nos matar e nós não temos como escapar. Porque eles estavam num lugar encurralados. Não havia como escapar. Por isso entraram em medo, por não conhecerem e não confiarem na soberania de Deus. Tudo o que estava acontecendo já estava determinado. Deus estava no controle. Mas eles não tinham essa consciência, por isso se desesperaram. Veja comigo a partir do verso de número 10. Tem a Bíblia aberta aí sempre em Êxodo 14. Chegando Faraó com seu exército, é claro, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, será, Moisés, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Por que, meus irmãos, esse medo? Por falta de fé na soberania de Deus. Se tivermos consciência e fé na soberania de Deus, não iremos nos desesperar. Saberemos, lá no fundo do coração e da alma, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia, meus irmãos, nos diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, verso 5. A Bíblia também diz, Mateus capítulo 6, verso 25, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem. Mas quando, meus irmãos, quando nós vemos Faraó vindo contra nós, com todo o seu poder bélico, nós ficamos tranquilos, não ansiosos por coisa alguma, sem medo de nada, ou nós sentimos medo e até mesmo murmuramos. O povo de Israel sentiu medo e murmurou, menos Moisés, porque Moisés conhecia Deus e a sua soberania. Veja o que diz o verso de número 13 e o verso de número 14. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos. Aquietai-vos aqui, a palavra aquietai-vos pode ser traduzida por fechem a boca, porque eles estavam dizendo, Moisés, nós vamos morrer aqui. Moisés disse, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos... Meus irmãos, Deus tinha falado o plano dele a Moisés. Deus já tinha dito a Moisés, Moisés, faz o povo retroceder. Os egípcios, então, vão achar que vocês estão perdidos, eles vão perseguir vocês. A intenção de Deus era clara, destruir aquilo que restava dos egípcios, o seu exército, e ser glorificado, e fazer com que o restante que sobrasse dos egípcios, soubesse que só o Senhor
é Deus. Porque até aquele momento os egípcios tinham muitos deuses, e até mesmo consideravam Faraó um deus. Mas o Deus verdadeiro iria glorificar o seu nome. E o que Deus pede do povo? Confie em mim, descanse em mim, eu sou soberano. Salmo 46, meus irmãos, vai nos dizer: ainda que a terra se transtorne, ainda que tudo se tumultue, ainda assim, meus irmãos, nós devemos confiar no Senhor, porque Ele tem o controle soberano de todas as coisas nas mãos dEle. Às vezes, meus irmãos, nós achamos que estamos perdidos, que não há esperança, mas o nosso Deus, Ele é soberano. Nós devemos crer na soberania de Deus e no cuidado de Deus para conosco. É interessante que, diante da situação, Moisés foi orar. Veja o verso 15. A partir do verso 15 até o verso 18. Moisés foi orar. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? O Senhor falou isso com Moisés porque Moisés estava orando. Senhor, olha, o povo está aqui desesperado. O exército de Faraó chegou. Deus disse: Moisés, por que clamas a mim? Moisés, meus irmãos, com os olhos humanos, ele também não estava vendo saída. De um lado, o Mar Vermelho, de outro lado, o exército de Faraó. Uma hora o exército de Faraó vai chegar. E Deus disse a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Verso de número 15. Fala aos filhos de Israel que marchem. Marchar para onde? Marchar em qual direção? Verso 16. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar, em seco. Amém, igreja? Deus é que vai dar saída, ainda que seja impossível para nós. Moisés não via saída, o povo de Israel não via saída. Deus disse a Moisés: Moisés, fala aos filhos de Israel que marchem, levanta, pega o teu bordão, levanta as mãos sobre o mar, e o mar vai se dividir, o povo de Israel vai passar, e o mar, ainda o chão vai estar sequinho. Vocês vão passar com o mar seco. Vai ser como um deserto. Vocês vão passar com o pé enxuto. E Deus diz a Moisés, mais uma vez, o seu plano de ação. O plano celestial. Veja o verso de número 17. Eu endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem atrás de vocês no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Deus está dizendo a Moisés: Moisés, eu vou destruir o exército dos egípcios. O que restou depois das 10 pragas foi o exército. E esse exército eu destruirei. Eu tenho um plano para destruir o inimigo, para vencer o inimigo. Apenas siga o meu plano. Em momentos de aflição, meus irmãos, nós não devemos ser negligentes, devemos fazer como Moisés, devemos clamar ao Senhor. E Deus vai responder às nossas orações. Deus conhece os nossos medos, mas Ele tem os seus planos e Ele cumprirá os seus propósitos em nossas vidas. As nossas orações devem estar em concordância com o plano de Deus. E, estando em concordância com os planos de Deus, elas serão respondidas. Deus não falhará e cumprirá os seus propósitos. Deus realizou, meus irmãos, então, depois da oração de Moisés e da ordem dada a Moisés, Deus realizou o grande milagre do Antigo Testamento, que foi a abertura do Mar Vermelho. Veja comigo a partir do verso de número 19. Veja que maravilhoso que Deus fez. É espantoso o que Deus fez.
Então, verso de número 19, então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel. Havia um anjo que estava conduzindo o povo de Deus. Esse anjo se retirou e passou para trás do exército, passou para trás do povo de Israel. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e entre o campo de Israel. A nuvem era escuridade para os egípcios, mas para o povo de Israel esclarecia, era como uma luz que esclarecia a noite. De maneira que toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Veja isso, meus irmãos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor, por um forte vento que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Meus irmãos, este é o grande milagre, a abertura do Mar Vermelho. Imagine que não foi algo instantâneo, mas a Bíblia diz que Deus abriu o mar através de um forte vento oriental. O vento veio com muita força e soprou a noite toda, até que o mar se abriu. O vento continuou soprando até que a terra secou. Amém, igreja? Meus irmãos, crer em milagres é crer em Deus, porque Deus é o Deus dos impossíveis. E não pensemos nós que foi o vento que abriu o mar. Quem abriu o mar foi o próprio Deus, porque aquele vento forte, depois ele parou, e as águas elas ficaram lá paradas. Qual muro? Havia um muro à direita e havia um muro à esquerda. A direita dos irmãos e a esquerda dos irmãos. Um muro bem alto. Um caminho enorme, porque o povo de Israel era mais de 1 milhão de pessoas, ou cerca de 1 milhão de pessoas. Deus disse, agora vocês vão, passem. Era preciso fé para atravessar. Porque, meus irmãos, não era um caminho curto. É uma distância muito longa. Quilômetros. Quilômetros olhando ali aquelas paredes de água sustentadas por Deus. Verso 22, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Deus, então, soberanamente cumpre os seus propósitos, os quais nós já falamos aqui. Verso 23, os egípcios que os perseguiram, entraram atrás deles. Mas nós sabemos, meus irmãos, que eles entraram atrás do povo de Israel porque Deus endureceu o coração de Faraó para que assim o fizessem. Não apenas o coração de Faraó, mas o coração de todos daquele exército. Deus endureceu o coração para que perseguissem o povo de Israel. Verso de número 23, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, ou seja, todo o exército de Faraó, foi até ao meio do mar. Eles chegaram até ao meio do mar. Mas na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o campamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Veja, meus irmãos, que o povo de Israel atravessou o mar a pé enxuto. Eles atravessaram o mar ali tranquilo, como um caminho de um deserto, um caminho seco. Mas quando os egípcios foram atravessar, não foi assim para eles. Eles começaram a ter problemas. As rodas dos carros emperravam ali, e eles começaram a ter muita dificuldade. Verso 25, então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. O Senhor peleja por eles contra os egípcios. Os egípcios reconheceram que
Deus era o seu adversário naquele dia. Verso 26, disse o Senhor a Moisés, entendemos que o povo de Israel aqui já havia atravessado e os egípcios estavam ali no meio do mar. Estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Isso significa, meus irmãos, que o exército de Faraó foi totalmente destruído. Não ficou um soldadinho vivo. Acredita-se que o próprio Faraó também morreu, porque os reis, eles iam na frente da batalha. Todos mortos, nenhum vivo. Arqueólogos já encontraram no Mar Vermelho muitas rodas e carroças, provavelmente desse exército de Faraó. Deus cumpriu o seu plano. O plano de Deus, meus irmãos, é aniquilar o inimigo. O inimigo que oprimiu a Israel por 400 anos, foi completamente vencido por Deus. Era o plano de Deus, Deus o executou e destruiu o adversário do povo de Deus. Destruiu o Egito com as 10 pragas, mas ainda restava o exército aqui foi completamente destruído. E aqueles que sobraram dos egípcios, ficaram sabendo que só o Senhor é Deus. Veja o verso de número 30, assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. O povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Queridos irmãos, foi tão glorioso aquele dia, que vendo os egípcios mortos, o povo de Israel começou a louvar e a engrandecer o nome do Senhor. Eles começaram a louvar porque, diante do livramento, só lhes restava a adoração. Antes eles tinham medo, mas agora eles estavam com o coração inundado de louvor. Amém, igreja? Estavam com o coração inundados de louvor. Capítulo 15, então Moisés e os filhos de Israel, então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram, cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Verso de número 20, a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, tomou as mulheres, e todas as mulheres saíram atrás dela com tambores e danças, e Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. A glória dos egípcios estava nos seus carros e nos seus cavalos, mas Deus triunfou sobre o poder dos egípcios. Algumas aplicações para nós, meus irmãos. A soberania de Deus sobre tudo. Nós servimos a um Deus que é soberano, sobre tudo. Ele é soberano até mesmo sobre os corações dos homens. Ele cumprirá todos os seus propósitos. Tudo aquilo que Deus planejou executar, Ele executará. Não pensemos, meus irmãos, que a história é ao acaso, não. A história está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. E às vezes Deus permite, Deus dá largas ao inimigo. Mas o propósito de Deus é destruir o inimigo. Os irmãos se lembram, a maior vez na história em que Deus deu largas ao inimigo, foi quando o diabo se levantou contra Cristo, para levá-lo até a cruz. Deus soberanamente entregou o seu próprio Filho nas mãos dos sacerdotes, nas mãos de um Israel endurecido,
a ponto de Pilatos dizer, Cristo ou Barrabás? E o povo disse o quê? Barrabás. Crucifica-o, crucifica-o. Parecia que não havia esperança para o Filho de Deus. Enquanto Jesus estava na cruz, cuspiram nele, tacaram pedras nele e disseram, se és Filho de Deus, desce daí e salva-te a ti mesmo e a nós também. Cristo morreu, parecia o fim. Os discípulos todos o abandonaram. Mas isto era o plano de Deus. Jesus já havia dito, é necessário que eu vá a Jerusalém e sofra muitas coisas. É necessário, mas ao terceiro dia Jesus havia pré-anunciado aos discípulos, assim como Deus havia pré-anunciado a Moisés. Mas os discípulos não entenderam. Ao terceiro dia, Cristo ressuscitou. E ao ressuscitar, ele venceu Satanás. Ao ressuscitar, ele venceu a morte. Amém, igreja? Não pensemos nós que a história acontece por acaso. Deus, ele é soberano. O salmista chega a dizer que os meus dias e os seus dias, todos eles foram escritos no livro do Senhor. Todos os dias nossos estão contados, até mesmo os fios de cabelo da nossa cabeça, que nós não podemos contar, mas que o Senhor conta. Ele é soberano sobre a minha vida, sobre a sua vida. A falta de conhecimento e de fé na soberania de Deus leva as pessoas ao desespero em tempos de tribulação. O antídoto é o conhecimento e a fé. Precisamos crer no Senhor e confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Meus irmãos, nós também devemos crer em milagres. Deus, ele realiza milagres para cumprir os seus propósitos. O maior milagre foi a encarnação e ressurreição de Jesus. Mas há muitos outros milagres que Deus fez na história, há muitos outros que ele fará para cumprir os seus propósitos. Deus, para realizar os seus milagres, ele também desperta o seu povo para orar. Deus já havia dito a Moisés o que faria, mas mesmo assim Moisés foi orar, ele clamou ao Senhor. E nós, em tempos de tribulação, não devemos deixar de clamar ao Senhor. Se assim Deus quiser, ele pode realizar milagres para cumprir os seus propósitos. Todos os seus planos ele cumprirá. Às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. O agir de Deus na história é como um quebra-cabeças. Quando você vê o quebra-cabeças sobre a mesa, ali as peças, às vezes a gente não entende, não sabe que imagem se formará quando todas as peças estiverem em ordem. Assim é o agir de Deus na história. Mas uma vez que todas as peças estiverem em ordem, nós veremos o belo plano de Deus. Amém, igreja? Israel não compreendia. Por que 400 anos de escravidão? Por que tanto sofrimento? Por que depois de sairmos do Egito, ainda esta perseguição? Israel não compreendia, mas Deus sabia o que ele estava fazendo. Lembremos-nos, meus irmãos, que mesmo antes de Israel ir para o Egito, ficar lá 400 anos, Deus disse a Abraão, vou fazer de você uma nação, mas o povo que eu vou formar de ti vai ficar como escravo no Egito. No final da história, meus irmãos, Deus, ele triunfará sobre todos os nossos inimigos, grande e gloriosamente. Nós temos alguns inimigos, o pecado, a morte, Satanás. O livro de Apocalipse, que já nos conta o final da história, nos diz que todos eles serão completamente destruídos, não num mar, mas num lago de fogo eterno. No final da história, Deus será grandemente glorificado. Mas que nós, meus irmãos, comecemos a louvar agora. Porque o final da história, nós já sabemos, Deus já nos disse em sua palavra. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então podemos começar a cantar já. Já podemos começar a cantar o triunfo
de Deus e o nosso triunfo em Cristo. Feche os seus olhos, coloque-se diante de Deus em oração. Coloque diante de Deus a sua vida. Talvez você não esteja compreendendo algumas coisas pelas quais você está passando. Talvez você esteja se perguntando, meu Deus, por que estou passando por isso? O porquê talvez seja confuso, mas saiba que Deus tem um para quê, Ele tem um propósito. Ele é soberano, Ele cuida de você, Ele te ama. E se Ele está permitindo algo, confie no Senhor, não murmure contra o Senhor, mas procure descansar no Senhor. Como Moisés falou ao povo, eu digo a você, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. O Senhor é o Deus soberano que executa os seus propósitos, que executa os seus planos. E nós, Senhor, somos o Teu povo. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, fé em Ti e na Tua soberania. Que nós possamos, ó Deus, crer e descansar, em nome de Jesus. Às vezes, Senhor, nós vemos o mundo tumultuado, o ataque do inimigo contra nós, e nós ficamos, Senhor, com medo, mas nós pedimos em nome de Jesus, abre os nossos olhos para vermos o Senhor e o Teu agir. Age, Senhor, no nosso coração, para que possamos ter fé no Senhor e não nos desesperarmos. Ó Deus bendito, abençoe assim o Teu povo, e que o Teu povo possa louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor, porque o Senhor é Deus que realiza o impossível em favor da Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Vamos colocar em pé, igreja, vamos cantar um hino ao nosso Deus.